Minha nossa, que segunda-feira agitada, viu, torcedor santista? Acabou de sair notícias do Santos exclusivas e quentinhas que estão pegando fogo na web. São notícias que envolvem reforços de peso, situação preocupante do Neymar, mais uma derrota no Brasileirão e um desabafo sincero de um dos jogadores do elenco. E a última notícia é muito importante. Então já se prepara, porque o que vem por aí é forte. E se você ama o Santos de verdade, assiste até o fim, porque eu quero muito saber sua opinião sobre tudo o que está acontecendo com o Santos. O Santos vive dias de intensidade máxima, tanto fora quanto dentro das quatro linhas. E a principal pauta neste momento são os reforços que podem chegar para mudar a cara do meio-campo do time. A diretoria já encaminhou 2 nomes importantes e agora espera apenas o aval do técnico Juan Pablo Vojvoda para bater o martelo. Estamos falando do argentino Santiago González, do Tigre, e do jovem Vitor Hugo, do Flamengo, 2 peças que podem dar o dinamismo que o time tanto precisa. No caso de González, que tem apenas 22 anos, o Santos já tem um acordo verbal. O agente dele, ninguém menos que Cláudio Canidia, pressiona o clube argentino para liberar o atleta. Mas a negociação só vai se concretizar se o Peixe topar desembolsar cerca de 4 milhões de dólares. É dinheiro, sim, mas o clube entende que pode ser um investimento certeiro para o futuro. Já Vitor Hugo, de 20 anos, surge como alternativa interessante. O garoto não vem tendo oportunidades no Flamengo sob o comando de Felipe Luiz, e isso abriu espaço para a diretoria santista agir. Alexandre Matos, executivo do clube, já abriu conversas e a ideia inicial seria um empréstimo. Mas não está nada fácil. O contrato do jogador com o Flamengo vai até 2028 e ainda existe interesse do Famalicão, de Portugal, que tem até o dia 15 de setembro para registrar novos jogadores. No Brasil, como você bem sabe, a janela fecha em 2 de setembro, então o Santos corre contra o tempo e precisa da palavra final de Vojvoda para dar o próximo passo. Enquanto isso, a diretoria já fez 4 contratações nesta janela: Mike, ex-Palmeiras, e Igor Vinícius, ex-São Paulo, para reforçar as laterais, além de William Arão e o atacante paraguaio Gustavo Cabaleiro. Mas a sensação é de que ainda falta algo, principalmente no setor de criação, e é por isso que o Peixe corre atrás de González e Vitor Hugo. Tudo pode ser definido nos próximos dias, dependendo da análise do treinador argentino. Só que ao mesmo tempo que a diretoria trabalha nos bastidores, dentro de campo a situação preocupa, e muito. Neymar, a principal referência técnica do Santos, virou dor de cabeça para Vojvoda logo na largada do seu trabalho. O camisa 10 sofreu um edema na coxa e já foi confirmado como desfalque para o confronto contra o Bahia. E pior, essa lesão pode tirá-lo por até 10 dias, o que faria com que ele também ficasse fora da convocação da seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia. O jornalista Wagner Frederico trouxe a informação de que a recuperação pode demorar mais do que o previsto, aumentando ainda mais a apreensão. Sem Neymar, o Santos perde sua principal peça ofensiva em um momento crítico. O time enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, precisando desesperadamente vencer, já que ocupa apenas a 15ª colocação no Brasileirão com 21 pontos. Apenas 2 acima do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. E como se não bastasse, o jogo contra o Bahia confirmou os temores. O Santos foi derrotado por 2-0 e mostrou novamente enormes dificuldades na criação de jogadas. Comandado pelo auxiliar Matheus Bachi, o time não conseguiu reagir e voltou para casa com mais uma frustração na bagagem. A cada rodada, o fantasma do rebaixamento parece se aproximar, e a torcida já não sabe mais a quem recorrer. Após a partida, Gustavo Cabaleiro, que entrou no segundo tempo, foi sincero em sua análise. O atacante paraguaio disse claramente que não existe saída sem trabalho. Foi enfático ao afirmar que o momento é desconfortável, que não condiz com a grandeza do clube e que só resta ao elenco se unir e reagir no próximo compromisso, contra o Fluminense. Cabaleiro ressaltou que a equipe precisa ajustar a postura coletiva, principalmente no ataque, porque não adianta criar pouco e desperdiçar as poucas oportunidades. Esse próximo jogo contra o Fluminense, marcado para domingo na Vila Belmiro, será a estreia oficial de Juan Pablo Vojvoda como técnico do Santos. O argentino terá a missão de dar uma nova cara à equipe, recuperar a confiança do grupo e, quem sabe, começar uma arrancada para tirar o time dessa situação delicada. A reapresentação do elenco está marcada para terça-feira, quando Vojvoda comandará seu primeiro treino efetivo no CT Rei Pelé. O cenário é de pressão máxima. De um lado, a diretoria trabalha intensamente para trazer reforços que possam mudar o panorama. Do outro, Neymar no departamento médico, mais uma derrota acumulada e um elenco que parece perdido em campo.
E para complicar ainda mais, o Brasileirão não dá trégua. Cada rodada é uma batalha que pode significar a sobrevivência ou a queda de um gigante como o Santos. É nesse clima de urgência que os próximos dias se tornam decisivos. Será que Gonzalez e Vitor Hugo vão chegar para reforçar o Peixe? Neymar vai se recuperar a tempo de ajudar a equipe a reagir? E Vojvoda, será capaz de dar um choque de realidade no grupo e colocar o Santos novamente nos trilhos? Essas respostas virão em breve, mas o que já está claro é que a torcida terá que jogar junto como nunca. E agora eu quero saber de você, torcedor. Qual é a sua opinião sobre esses movimentos do Santos? Você acredita que Gonzalez e Vitor Hugo podem realmente mudar a cara do time? E mais, sem Neymar, dá para encarar essa sequência complicada no Brasileirão? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu quero muito ouvir a sua opinião. Enquanto você comenta, eu já vou te falando a última notícia de hoje, confira. E se o torcedor santista já estava preocupado com a sequência ruim do time, a chegada de Vojvoda escancarou ainda mais os problemas que o Peixe enfrenta. O treinador argentino, que assumiu o lugar de Kleber Xavier, recebeu um Santos em crise, sem confiança, e com uma torcida completamente revoltada. A verdade é que o ambiente na Vila Belmiro é um dos piores dos últimos anos. São 2 derrotas seguidas no Brasileirão, o time não consegue se afastar do fantasma do rebaixamento, e a paciência do torcedor parece ter se esgotado. Marcelo Teixeira, presidente do clube, também virou alvo. O dirigente tem evitado entrevistas, e esse silêncio só aumenta a ira do santista que quer explicações. A temporada tem sido decepcionante, com escolhas que não deram certo e um elenco que não corresponde. Vojvoda chega exatamente nesse turbilhão, com a responsabilidade de resgatar a confiança de um grupo que parece não acreditar mais em si mesmo. Segundo relatos internos, o treinador já detectou fragilidades sérias, falta de intensidade, postura apática e principalmente ausência de confiança. O argentino sabe que para mudar esse cenário, precisa reerguer o psicológico dos atletas, além de promover ajustes táticos imediatos. Ele chega com carta branca para mexer onde for necessário, até porque a diretoria não tem mais margem para errar. O que o Santos precisa e com urgência é de reação. E em meio a tudo isso, Neymar continua sendo assunto. Nos últimos dias surgiram informações sobre um possível problema muscular do camisa 10, mas oficialmente nem o clube nem o staff do jogador confirmaram nada. A convocação da seleção brasileira sai hoje, e a tendência é que Carlo Ancelotti não chame o craque. Dentro de campo, Neymar ainda está longe de mostrar aquele futebol que um dia encantou o mundo, o que também tem gerado críticas pesadas da imprensa. E por falar em críticas, Walter Casagrande não poupou palavras ao analisar o momento do Santos. Depois da derrota por 2-0 para o Bahia e da goleada de 6-0 sofrida diante do Vasco, o comentarista foi duro e disse que não acredita que o Peixe consiga escapar do rebaixamento. Para ele, Santos e Vasco são candidatos fortíssimos a cair, justamente por não demonstrarem a postura necessária de quem luta pela sobrevivência. Casão lembrou que no vexame contra o Vasco no Morumbis, Neymar foi praticamente um jogador a menos em campo, um peso morto, como ele classificou. Uma fala dura, mas que reflete a percepção de que a grande estrela do time não tem conseguido ser a solução. Ao mesmo tempo, ele citou que o próprio Vasco, que goleou o Santos, acabou sendo atropelado em seguida por Juventude e Corinthians, mostrando que as duas equipes vivem fases complicadíssimas. Na opinião do ex-jogador, um desses dois clubes, Santos ou Vasco, não vai escapar da queda. Ele disse confiar mais no Vitória, que está no Z4, do que no desempenho do Peixe e do Gigante da Colina. E ainda deixou um alerta: os dois vivem presos ao passado de glórias, mas hoje não tem elenco nem postura para brigar por títulos ou Libertadores. Falta a pegada de quem sabe sofrer, disse Casagrande, destacando que sem isso a queda é questão de tempo. Esse é o cenário do Santos. Crise dentro e fora de campo, críticas pesadas da imprensa, Neymar em dúvida e um novo treinador que precisa transformar desconfiança em esperança. E eu quero saber de você, torcedor, você acredita que Vojvoda consegue dar jeito nesse elenco? E concorda com Casagrande quando ele diz que Santos e Vasco são os mais ameaçados pelo rebaixamento? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque esse debate é importante. E olha, se você chegou até aqui, eu só posso te agradecer demais pela força que você dá para esse canal. O momento do nosso Peixão é duro, mas é justamente nessas horas que a torcida precisa estar mais unida. Então deixa seu like, compartilha esse vídeo com outros santistas e se inscreve no canal para a gente continuar trocando essa ideia todos os dias. Um abraço apertado para você e um beijo no coração. A gente se vê no próximo vídeo.